Bem-vindos a mais um episódio do Mise en Place, seu canal de gastronomia semanal. Hoje estamos aqui com uma pessoa extremamente peculiar na gastronomia de Belo Horizonte, que é o Cadu, do Osso, e ele vai falar com a gente aqui um pouco sobre o osso e o fiado, tem uma casa nova no Santa Teresa, né? Nós abrimos agora, tem um mês praticamente, abrimos um fiado novo, um boteco lá no Santa Teresa, até mesmo por uns problemas que Lourdes não deixa muito a gente ser mais boêmio. Lourdes trava um pouco a gente de ser boêmio, então nós abrimos uma casa nova lá no Santa Teresa para poder aproveitar essa alma boêmia do boteco. Para continuar a história do Santa Teresa, agora com o fiado lá, né? Exatamente. Mas me conta aí, qual que é a história do fiado? Como é que surgiu? Cara, o fiado surgiu realmente por uma vontade minha e do meu sócio Djalma. O Djalma é o chefe do Osso, né? É o chefe do Osso, meu sócio, de ter um boteco. A gente tem vários amigos no Rio, São Paulo, que tinham um restaurante e que migraram não, né? Mas abriram botecos e sempre foram muito assertivos em falar com a gente que ter um boteco era a melhor coisa do mundo. E a gente acreditou na história e surgiu uma oportunidade do imóvel ao lado do Osso ficar vago para a gente, e a gente abriu um boteco ao lado do Osso. Facilita a nossa vida, né? Que é um restaurante do lado do outro. Aproveita a cozinha. Essa questão de aproveitamento de cozinha é muito difícil. Cada um tem que ter sua própria identidade e cada cozinha trabalha à parte, porque senão vira o samba do crioulo doido. Entendi. Eu jurava que aproveitava a cozinha, mas cada um tem a sua própria cozinha, próprio depósito. Todos os estoques, todas as produções são todas separadas entre as casas, entre o Osso e o fiado, eles não se conversam. Ó, que fantástico. A única coisa que tem familiaridade é os proprietários e ser um do lado do outro. Um do lado do outro, os proprietários. Todos os funcionários são todos separados, CNPJ diferentes, cada empresa tem uma vida própria. A gente que não conhece, não tem muita destreza com o know-how da gastronomia, às vezes até acha que pode ser tudo aproveitando né? Vamos aproveitar que já tem, vamos ampliar, vamos fazer ali, como se fosse um puxadinho, né? Mas não, né? São empresas diferentes, mas... A gente não consegue trabalhar dessa forma, até mesmo porque senão a gente perde o controle com os controles de estoque, tudo tem que ser separado, senão a gente mistura e a gente não consegue entender da onde que entra o dinheiro, sai o dinheiro, da onde que sai produto, sai insumo, você acaba perdendo o controle todo da casa. Verdade. Então você tem que ter as coisas bem definidas para não ter essa questão de misturar realmente e a gente perder o controle das casas. Sim. E o Lourdes que você estava falando, é que o Osso já está lá no Lourdes já tem quantos anos? Cara, se eu não me engano, nós estamos fazendo 8 anos de casa. 8 anos de casa. 8 anos. 8, vou te falar, eu acho que são 9 anos de Osso. São 9 anos. Tem que ter certidão de nascimento. Tem que ter certidão de nascimento, cara. Acho que são 9 anos de Osso. E fica na esquina fantástica ali Alvarenga Peixoto, né? Alvarenga Peixoto com São Paulo. E um pedacinho de Bárbara Leodoro ali, nós estamos no triângulo ali. No Triângulo das Bermudas. Exatamente. Ali. Aí o primeiro fiado foi muro com osso. Ele é muro com muro, na verdade é a mesma casa. Ele é o mesmo imóvel, assim dizendo, só que ele é desmembrado do imóvel do Osso. E eu achei fantástico a fachada dele lá, aqueles tijolinhos ali, meio retrô, achei bem... Tipo assim, eu acho que era o que faltava ali. E vou te falar que foi um achado, né? Eu sou arquiteto de formação e quando a gente contratou a empresa de arquitetura, que é a Balsa, nós falamos assim, cara, vamos entender o que acontece debaixo dessas paredes primeiro, para depois a gente começar a definir muito do que a gente vai fazer, de fachadas, etc. Porque debaixo dessas paredes antigas aqui dá para a gente entender alguma coisa que está acontecendo e a gente utilizar disso como um partido da arquitetura do fiado. Fantástico. Debaixo das paredes tem história, né? Isso é uma casa antiga, né? Então a gente falou assim, cara, às vezes a gente acha, e acabou achando. E os tijolos lá, a gente teve que passar até um material neles, porque eles já estavam até se desfazendo, assim dizendo.
teve que passar uma resina até para segurar os tijolos que estavam debaixo das paredes. Fantástico. Eu vejo também que o osso tem uma decoração única, né? Tem tipo os arcos, os vitrais. Aqueles mosaicos são, cara, muito a nossa cara ali, virou muito a nossa identidade ali, aqueles mosaicos ali. E combina muito com o slogan do osso também. A marca Osso, ela veio assim, sem querer, o design da marca foi feito por um grande amigo, o Greco, e tudo, o Osso ele começou muito não se diria uma brincadeira, mas ele foi começando com um apanhado de vários amigos ajudando a gente a desenvolver. O Osso começou com um investimento super baixo, e com muitos amigos ajudando a gente ali, foi muito interessante, foi muito bacana. E hoje é uma casa de carnes referência em Belo Horizonte, né? Espero que seja. Não, espero que seja não, que seja. já imagino é. que é. E tá cada dia evoluindo mais, né? A gente tem, o osso hoje, eu acredito nisso, que a gente quando você sai de casa e fala assim, quero comer uma carne, eu vou para o osso porque eu sei que eu vou comer uma carne de excelência, não vou me arriscar numa segunda casa, sendo que eu tenho o osso para ir. E trazendo um pouco do marketing para mim, não existe nada mais gostoso do que sentar naquela praça em Lourdes. Para mim é sensacional. O ponto ali tipo assim, eu acho que não consigo nem descrever, porque ao mesmo tempo que você está no centro do coração de Lourdes ali, é uma parte, eu acho que é a parte mais sossegada que tem. A gente tem uma brincadeira que a gente fala, muitos clientes, amigos, falam assim, nossa, mas essa banca, tinha que tirar essa banca aqui, que essa banca atrapalha a sua casa, sua praça, etc. Eu falo assim, cara, essa banca é a coisa mais legal que tem aqui nessa praça. Essa banca faz a gente abraçar a praça. Ela tira os carros, você não vê os carros chegando pela rua, você não vê nada. Ela abraça a praça de uma forma, transforma ela num ambiente mais acolhedor. É como se fosse uma proteção ali, né? É uma proteção. E depois que eu falo isso para quem acha que a banca não deveria estar, todo mundo fala assim, realmente a banca é interessante mesmo. Eu nunca tinha, eu sei da banca lá, mas eu nunca tinha reparado a banca, nunca olhei a banca com esses olhos. Exatamente o que você falou, depois que você comenta, a sensação do osso ali vira outra. Porque ele realmente é um abraço naquela praça, é a banca. Se tirar a banca, você fica exposto naquela praça, exposto aos carros que estão passando, até o barulho vem diretamente aos nossos clientes. Verdade, cara, eu dei até arrepiado aqui, para falar a verdade, viu? É exatamente isso, a sensação que te dá ali é de acolhimento. É de estar contido ali, que você está como se estivesse numa imersão ali na casa, que fosse uma extensão segura do seu espaço ali. Fantástico, fantástico. Eu só queria comprar a banca para mim, que eu tinha uns projetos para a banca, fazer alguma coisa dentro da banca, só que o dono da banca nunca me deu abertura. Não vai passar o ponto tão fácil assim. Já tentei. Queria montar um bar lá dentro, falei que eu faria um curso para ele de mixologia, para ele poder fazer o bar. Abre a banca ali e de repente tem uma drinqueria, um DJ, ia ficar massa mesmo. A ideia era exatamente ter uma drinqueria bacana ali dentro ali e sem perder a essência da banca, colocando revistas, jornais, para poder os nossos clientes lerem, usarem, pegarem as revistas para poder usar e ao mesmo tempo ser uma drinqueria ali dentro. Nossa, que ideia fantástica. Não, tomara que concretize, viu? Um dia eu convenço. Mas aqui, voltando ao fiado, tem a segunda unidade agora lá no Santa Teresa, né? Isso. E quando você falou que seus amigos lá do Rio, de outros estados, falaram que você tem que ter um bar, alguma coisa assim, e realmente, né, tem que aproveitar que nós somos a capital dos bares, né? A gente é a capital do bar, onde tem mais bar por metro quadrado, acredito que no Brasil deve ser Belo Horizonte. E aqui de ter o bar é muito a nossa cara. A gente tenta trazer para o osso um pouco de mineiridade para a nossa cozinha do osso. E aí a gente trouxe mais mineiridade ainda por conta de ter o boteco, né? Não, fantástico. E lá no Santa Teresa, onde vocês estão localizados, mais ou menos? Cara, nós estamos em Santa Teresa na rua Pouso Alegre, esquina com Gustavo Pena. Inclusive é uma coisa muito interessante, que esse imóvel é do próprio Gustavo Pena,
E o nome da rua foi dado por conta do avô do Gustavo Pena. Coincidência demais. Não é coincidência, não. O Raul e o Gustavo, que são proprietários do imóvel, eles compraram o imóvel exatamente porque o imóvel estava na rua Gustavo Pena. Mentira. E aí, o Gustavo Pena, que para mim é o maior arquiteto de Minas, ele é proprietário e ele fez uma puta de uma reforma no imóvel. E aí o imóvel tem a assinatura do Gustavo Pena como projeto arquitetônico. E a parte interna, a gente contratou a mesma balsa para poder fazer o link da unidade do Lourdes com a unidade de Santa Teresa. Que fantástico. Mas é um projeto inicialmente do Gustavo Pena, é o projeto da casa é do Gustavo Pena. E ficou bem orgânico lá, eu estava vendo as fotos, os vídeos lá, ficou fantástico. Lá é lindo. Lá realmente é muito bonito. É o novo bebê da turma. É o nosso neném. E como é que funciona lá? A casa abre todos os dias? Como é que é? Cara, a unidade de Santa Teresa a gente abre de terça a quinta à noite, sexta e sábado o dia inteiro e domingo para almoço. E é uma casa que a gente teve em Lourdes uma série de problemas com o fiado, que a gente quis colocar um samba, um pagode em Lourdes, e aí a gente acabou atraindo muita gente para lá. E a gente teve isso é um bom sinal, isso que é qualidade de serviço e tudo mais. Aí só que a gente começou a invadir a rua demais os clientes. Começou a ficar muito grande a questão de quantidade de pessoas, e aí o bairro brigou com a gente. E aí nos obrigou a acabar com a música lá, e a gente hoje é proibido, realmente, a gente não pode ter música nenhuma no boteco. Nada. Nem ao vivo, voz e violão? Nada. A gente não pode ter música mais lá. E só porque vocês estavam fazendo sucesso, né? O sucesso incomoda, né? Muitas pessoas. E aí essa história da gente ir para Santa Teresa, que é um bar mais boêmio, um bairro, né, mais boêmio, a gente acabou resolvendo ir para lá para realmente fazer essa questão da boemia. E lá a gente trata dessa história em ter música. A partir de quinta-feira nós temos música lá. Quinta, sexta, sábado, domingo a gente tem sempre música no Boteco do Santa Teresa. Que fantástico. E lá tem uma licença poética para funcionar até um pouquinho mais tarde? Cara, na verdade não, e a gente tenta respeitar muito ao bairro. Então a gente faz tudo dentro do que a lei protege a gente, né? Permite a gente. E a gente tenta trabalhar sempre muito dentro dessa lei para evitar até confronto com o bairro, independentemente de ser Lourdes ou ser Santa Teresa, a gente tem que ter o carinho pelo bairro da mesma forma, carinho pelas pessoas, pelos moradores. E a gente tem feito isso lá no Santa Teresa. Continuar expandindo o sucesso, né? Amém. E questão de eventos, cara, a gente estava até conversando ali mais cedo. O Osso, já até, para quem não sabe, eu já tive uma breve passada pelo Osso. E tinha muitos eventos, né, que o Osso fazia. Teve até o evento do Sátira que eu participei. E o Osso ainda faz esse tipo de eventos fora, tipo casamento, festas especiais? Cara, a gente fez principalmente quando a gente abriu o Osso, a gente tinha só o Osso. E aí a gente acabou fazendo muitos eventos, igual o do Sátira, sempre que tinha... fizemos o Festival de Cultura de Tiradentes. E aí, cara, a gente durante um certo tempo, a gente fez o Fuegos, que era um festival fantástico. É um festival de carne que a gente era sócio do evento durante o período que a gente participou. E depois acabamos saindo e fazendo do nosso. Então, a gente acabou fazendo alguns aniversários do Osso, grandes, eventos para 600 pessoas, que foram aniversários do Osso que foram muito legais. Que fantástico. E aí, cara, acho que esse último ano que a gente acabou não fazendo, nos últimos 2 anos a gente não acabou fazendo a festa de aniversário, mas a gente sempre fez a festa de aniversário do Osso. E esse ano já teve a festa de aniversário? Não, nós não fizemos de novo essa festa de aniversário. É uma festa que dá um trabalho grande e a gente estava nesse processo aí de estar abrindo a nova casa lá do Santa Teresa, então desfocar muito não. Cadu, uma coisa que quem tem restaurante, cara, que você acabou, até falou com a gente aqui mais cedo, é questão de controle, né? E na pandemia, cara, o que vocês arrumaram? Vou te falar uma coisa, a gente teve uma
uma sorte que a gente tinha uma unidade em Nova Lima, e Nova Lima foi um lugar onde a prefeitura foi mais maleável com a gente. E aí, cara, não que fosse eventos clandestinos, mas eram eventos grandes que a gente conseguia fazer aqui, que Belo Horizonte não liberava, e vinha todo mundo aqui para a unidade aqui. A gente tinha 300, 400 pessoas na unidade do Vila da Serra. Nossa, é muita gente. E aí a gente conseguiu, nesse período, que o Vila da Serra fosse a unidade daqui ajudasse muito a gente a manter as duas unidades. Foi tipo um salva-vidas, assim. Um salva-vidas. Salvou a gente ali, e nós, durante a pandemia, a gente não demitiu nenhum funcionário, mantivemos todos os funcionários. Fantástico, são poucas empresas que conseguiram fazer esse feito. Parabéns, parabéns. Obrigado. E funcionava no delivery também, né? Quando permitido, né? A gente tentou o delivery, mas eu sou meio cético com relação ao delivery de carnes, risotos, e eu acho que o delivery, se um dia o osso for ter um delivery, essas coisas elas têm que ser bem tratadas e têm que ser tratadas de formas separadas do restaurante, porque os pontos das carnes, os pontos do risoto, do arroz, da batata frita, eles têm que ter um tempo de cocção muito diferente do que a forma como ele é servido dentro da casa. Então, o que sai de dentro de uma cozinha para o seu cliente direto é diferente do que sai da sua cozinha para poder ser entregue. Com certeza. E aí, se você colocar as duas cozinhas dentro do mesmo lugar, você vai ter uma dificuldade de tá tendo o mesmo padrão. Não consegue manter a qualidade. Você não consegue manter. Então, é o que eu falo, por exemplo, você pega um risoto, na hora que ele sai ali, se ele sair num ponto para entrega na própria casa, ele tem esse ponto. Se ele colocar numa embalagem, ele continua cozinhando até chegar à casa do cliente. Na hora que ele chega na casa do cliente, ele passou do ponto. Então vai entregar, vamos ter que cozinhar ele um pouco menos, porque você sabe que ele vai passar um período dentro de uma embalagem que ele vai continuar cozinhando. Aí fica complicado também, né? Que a gente não sabe qual que é a distância da casa da pessoa, quanto tempo vai demorar esse deslocamento. Então, em que ponto que eu vou ter que parar de cozinhar para chegar para o cliente no ponto certo, né? Você tem essa logística aí de ponto, de tudo, que eu acho bem difícil você conseguir fazer. Acho difícil, não, para mim é praticamente impossível. Na mesma cozinha que você trabalha o dia a dia, você colocar o delivery no mesmo tempo. Então você teria que ter uma cozinha própria só para o delivery, para poder entregar o produto do jeito certo para delivery. Gente, só um detalhe. O Cadu, ele não é chefe de cozinha, não. Ele tá numa propriedade de conhecimentos aqui que é invejável. Me conta aí um pouco da sua história aí, Cadu. Você falou que é formado em arquitetura? Sou arquiteto de formação. E como é que você caiu no mundo da gastronomia? Cara, a história da gastronomia é de paixão de criança. Minha mãe cozinha muito bem, a gente sempre cozinhou em casa. Eu fui sempre muito curioso com cozinha, fiz anos de aula com a Dadete Mascarenhas, que para mim é a rainha da culinária de Belo Horizonte, já morreu. Depois fiz aulas com o Ivo Faria, o nosso chefão, e sempre tive isso como paixão. Nunca foi o meu principal negócio. Eu trabalhava com meu pai, depois eu mexi com construção civil, e aí a minha empresa acabou migrando para Manaus. E aí a empresa foi para Manaus, eu fui para Manaus e minha mulher não quis ir para Manaus. Eu já falei, a mulher que está mandando nesse mundo aqui, a gente não está sabendo. Ela que manda. E aí tentamos, ela não quis ir para Manaus, e acabou que eu consegui ter oportunidades desse ponto fantástico onde eu ouço. E aí juntei com o meu sócio aí, que é o Djalma, e a gente acabou montando o osso aí. E graças a Deus deu muito certo. O Djalma é um chefe fantástico. Já tive a oportunidade de cozinhar com ele, conversar com ele. E você, mais que ninguém, conhece ele há anos, né? Sim, ele é fantástico. Ele tira leite de pedra. Ele, para cozinhar, desconheço alguém que cozinha como ele. E aí ele está cada dia inovando mais, né? A culinária do Djalma é sensacional. E você falou também que adora carnes, né?
Cara, carne é minha paixão. Aí isso é realmente uma coisa que eu sempre... Aí, além da minha paixão pela culinária, que eu sempre cozinhei, brinquei muito na cozinha, ainda brinco ainda muito na cozinha, carne sempre foi um negócio que daí eu faço churrasco desde que eu me entendo por gente, com meu pai e dentro de casa e fazendo churrasco, e depois fazendo churrasco para os amigos, sempre foi uma paixão fazer para os outros. Então eu sempre fiz churrasco. Depois do osso, todo mundo começava a me colocar para fazer churrasco para os outros, eu falei assim, cara, agora não. Se quiser churrasco meu, tem que pagar. A galera Sem acha brincar. que, como se tem expertise, know-how, fala assim, você vai fazer qualquer hora e qualquer momento. Exatamente. Você não tem descanso. Não, você chega a partir do momento que você está na casa de alguém, fazer churrasco, você fala assim, ó, comprei as carnes, vai lá, se vira. Não. Ó, chegou o Cadu ali, galera, pode todo mundo sentar na mesa aqui, deixa ele que vai comandar lá. Aí fica isolado lá. Aí fica sozinho lá, tal. Eu até brinco muito, porque é o seguinte, até essa história de fazer o churrasco para os amigos não é problema nenhum. Sempre fiz e nunca deixei de fazer. Mas eu avisava sempre uma coisa, eu falei assim, ó, eu faço churrasco, eu sou churrasqueiro enquanto eu estiver com fome. Na hora que acabar a fome do churrasqueiro aqui, pode vir outro substituir, porque acabou, não faço mais não. Fantástico, adorei essa frase, sou churrasqueiro enquanto tiver fome. Muito bom, muito bom. E lá no osso também, igual a gente falando de carnes, a questão das carnes que era muito vangloriado, sei lá, quando a gente era mais novo, o filé mignon, né, que era aquela carne mais nobre e tal. Hoje em dia o filé mignon nem tá das carnes mais caras igual era antigamente, né? Foi surgindo novos cortes, aproveitando partes do animal que geralmente não eram tão aproveitadas. E lá no osso tem acompanhado essa mudança, né? Na verdade, há bastante tempo as mudanças nos cortes têm acontecido, já tem bastante tempo, e deixando as carnes mais nobres, e até mesmo as raças têm mudado bastante, né? Primeiro, a gente sempre lidou muito com o traseiro do boi, que a gente fala. O boi, a parte traseira do boi foi a parte que sempre foi mais cobiçada no boi, era o traseiro. Prestigiada, né? Do traseiro vem a picanha, vem o chorizo, o ancho, o filé, fraldinha. Essas carnes vieram a maminha mesmo, que não é uma carne muito utilizada como no restaurante, no nosso, né? Mas vem todas da parte traseira do boi. E até brincando, né, nessa história, até a parte traseira do boi, o ancho e o chorizo hoje, que são duas carnes que são super famosas e são sensacionais, elas simplesmente antigamente eram contra-filé. Contra-filé. E hoje elas enobreceram e se chamam ancho e chorizo. Mas elas nada mais, nada menos do que o contra-filé do boi. E acho que e a nobreza veio muito de ter aparecido as raças britânicas no Brasil, né? Que antigamente não, a maioria da nossa carne é toda de Nelore. Nelore, sim. O Nelore, ele foi sendo uma carne um pouco mais dura, mas é uma carne que aguenta o nosso pasto, o nosso clima, o nosso habitat, o nosso relevo aqui é muito mais propício ao Nelore. O Nelore, inclusive, a gente tem uma carne muito gostosa que eu amo, que não tem nas raças britânicas, que é o cupim. O cupim só tem nos Nelores, né? Nos zebuínos, assim dizendo, né? E nas raças britânicas a gente não tem o cupim. E aí, cara, com essa mudança dessas raças, que são os angus, as carnes angus, os... Wagyu. O Wagyu até é uma carne, cara, que ela é difícil até dela chegar aqui para a gente ter uma de qualidade. Quando tem de qualidade, elas são extremamente caras, e aí é difícil você ter um restaurante de carne com uma carne com um preço tão elevado e fazer. Você tem que ter
tem que ser muito específico para você poder fazer um corte de R$1.500, R$2.000. Ainda mais em Belo Horizonte, que é o público mais conservador, né? O público de Belo Horizonte ele paga R$2.000 num corte de carne em São Paulo, mas em Belo Horizonte não paga. Eu não entendo isso, cara. Eu não consigo entender essa logística aí. E aí hoje a gente tem, além de ter vindo as raças britânicas para poder estar aí competindo com os nossos zebuínos, né, que são com cortes extremamente mais macios, a gente começou a entender melhor o boi e começou a trabalhar um pouco com os cortes do dianteiro do boi. Fantástico. E aí o boi, uma carne que era extremamente rejeitada, assim dizendo, não posso dizer que é rejeitada, mas uma carne que não era tão bem aproveitada, que era a paleta, vamos falar de paleta, de paleta virou shoulder, que é a parte do ombro realmente do boi, e aí esse ombro ele tem um nervo dentro dele, que passa dentro, uma membrana, né? Uma membrana que ela é igual um chicletes. E aí você pega esse shoulder, essa paleta, tira essa membrana e faz dele um flat iron. E essa virou uma carne hoje, um xodozinho das carnes para churrasco. Hoje a gente tem esse corte dentro do osso. E essa carne ela é exatamente a segunda carne mais macia do boi. Ela ganha de todas as outras, ela só perde para o filé mignon. Mas ela ainda é mais saborosa que o filé mignon. Só que ela é saborosa. O filé mignon não tem gosto, né? O filé mignon ele depende do molho para ele ser saboroso. Exatamente. Ele depende do tempero. Ele precisa de cocção. O flat iron é uma carne melhor. Eu nunca fiz um churrasco de filé mignon. É usual no churrasco. Eu nunca fiz um churrasco de filé mignon. E eu faço um churrasco de flat iron. A gente teve algumas churrascarias até encontra, né? Filé mignon, mas não dá nem vontade de comer. Não dá nem vontade de comer um churrasco de filé mignon, porque não é a carne feita para o churrasco. Não é a carne que a estrutura dela ela aguenta uma brasa, um fogo e tal, mas não é o ideal, não é a forma mais correta de se usar aquele insumo ali, né? Com esse tipo de cocção. Ele gosta de um molho. Ele gosta de um molho. E aí a gente... o que eu estou falando, eu nunca fiz um churrasco de filé mignon. E hoje, além do dianteiro, a gente está falando aí da paleta, a gente pegou de dentro do acém, que é outra carne que fica próxima do pescoço, e tirou 2 cortes de dentro dele que também nunca se pensou em usar. Um é o short rib, exatamente por ser uma carne que veio do acém, que tem um pedaço do Denver steak, que aí é um short rib porque ele tem um pequeno osso nele, por isso que é um short rib. Ela é extremamente saborosa, mas ela pega vários pedaços do acém. E a gente hoje tem um miolo do acém, que é uma carne que o acém sempre foi tratado como carne de bife de casa, carne moída, e hoje do miolo do acém você tira o Denver steak, que hoje é considerada a carne mais nobre do boi, é o Denver steak. A gente fala que aqui em Belo Horizonte, na atualidade, a casa que não tem esses 2 cortes, o flat e o Denver, ela tá deixando de ganhar dinheiro, porque fazendo sucesso. São as carnes que são mais procuradas hoje. Cara, é inacreditável, sim, mas acreditável. A picanha ainda é uma querida do brasileiro. A picanha ela não perde o glamour de jeito nenhum. E a picanha hoje, a picanha boa, de qualidade, ela é extremamente cara ainda. Ela não é uma carne barata, não consegue se baratear a picanha de jeito nenhum. A picanha boa, ela é cara. E a picanha é um corte ainda dizendo que ela é extremamente difícil de você ter a picanha certa, se não for do boi certo, da forma certa. A camada de gordura influencia muito na picanha, o tamanho, existe o mito da terceira veia, que depois é o colchão duro, então tem toda uma mística em cima da picanha. A picanha ela faz parte de um complexo de músculos, né? Que a picanha nada mais é do que um músculo também, que fica em volta dela ali. Até você chegar nela ali,
tem várias variações, vários cortes ali. Você vai tirando a malminha, você vai tirando a alcatra, você tem o coração de alcatra, etc., até você ter a picanha em si. E aí você tem esse colchão duro que fica ali grudado ali, que o brasileiro, que é sempre o vantaginhas, tem sempre que deixar um pedacinho do colchão duro ali para ganhar um dinheiro e cobrar como preço de picanha. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo para meus amigos é não compre picanha fatiada. Picanha E fatiada é colchão duro. Não, comprar picanha fatiada, você nem faz churrasco. Não, literalmente você está comprando exatamente a ponta da picanha, que é o colchão duro. Você está literalmente comprando isso. A picanha fatiada nada mais é do que o pós-terceira veia colocada ali dentro da embalagem para te vender. E voltando às carnes, o fiado também tem um cardápio mais complexo igual ao do osso, ou é um cardápio mais simples assim? Vou te falar que o cardápio do fiado de simples ele não tem nada, porque o Djalma não faz nada simples. Não. Simples que eu falo é o modo singelo de falar. É um cardápio... Cara, ele tem uma pegada de comida mineira. O Djalma colocou um pouco do oriental também, que tem hoje a comida oriental, os temperos orientais hoje tem uma aceitação maior. Uma aceitação maior. Então, as pimentas coreanas, o gochujang é uma coisa que a gente tem usado muito o Djalma, né? Tem usado muito nas receitas dele. Hondashi, tem uma série de temperos aí que a gente tem utilizado aí no cardápio do fiado, mas o fiado ele tem uma pegada bem de comida mineira mesmo, é pastel, é cupim, é coração, a gente faz uma carne de sol serenada dentro da casa mesmo, a gente serena a carne de sol para poder servir lá, então a gente tem essa pegada do mineiro aí, e aí a nossa essência, né? E aí, por exemplo, a gente tem uma asinha de frango que é deliciosa, que a gente brinca lá, que daí tem uma pimenta coreana para poder ser uma asinha apimentada, que é super gostosa. Então, nosso cardápio não deixa de ter uma picanha com tropeiro, ovo, batata frita. Gente, eu tô salivando aqui só de imaginar essas carnes aqui. O cardápio do fiado hoje ele tá um cardápio super gostoso, super apetitoso, e ainda incluindo o pé de porco, temos um pouco de toda... mineiridade. Né? Tem uma brincadeira bem extensa lá, do cupim, pé de porco, picanha, filé, temos aí um rol bem grande de comidas aí, bem interessantes. Mas comidas mais rápidas, digamos assim, quase um finger food, né? Se você comer ali, petiscar, né? Ou tem pratos mesmo? Não, a gente tem as duas brincadeiras, desde o pastelzinho, o coraçãozinho de você comer de entradinha, até os pratinhos, o filé, tem até uma brincadeira de um frango com curry, para brincar com a mineiridade, e aí vem o quiabo, etc. A picanha que a gente fala com tropeiro. Então do petisco ao prato feito, digamos assim. Tem que ter. Toda sexta-feira a gente tem uma feijoada, né? Como um bom boteco tem que ter uma feijoada na sexta-feira. Engraçado, né? Essa questão da sexta feijoada em Belo Horizonte é quase que um combinado não combinado. A maioria dos bares e restaurantes na sexta-feira faz feijoada. E eu acho uma loucura até, porque você comer uma feijoada para voltar para trabalhar é até uma coisa que para mim é ilógico, assim. Para mim a feijoada é um dia pra você comer no sábado para comer e dormir. Comer e ficar descansando, ficar tranquilo, sossegado. E a galera come e numa sexta-feira é um prato de sexta-feira. Eu não sei se a idade já não me deixa mais fazer uma história dessa, mas não. Essa lógica não bate bem na cabeça, né? Não, pra minha idade não dá mais, não. E outra coisa também, os drinks lá são fantásticos. Eu vejo na propaganda de divulgação de vocês sempre um drink lá branco. Eu até achei que fosse leite, alguma referência ao boi, alguma coisa assim, mas o que é aquele drink? No fiado, né? No fiado. Cara, na verdade, desde que a gente abriu a casa, a gente criou as batidinhas do fiado. Então são as batidinhas feitas na casa com cachaça, batidas de cachaça, e a gente tem 4 sabores que são coco, maracujá, amendoim
e doce de leite. Olha que E fantástico. são todas feitas na casa e são sensacionais. E Sensacionais. de onde você surgiu com essa ideia? Cara, não sei. Aí você me apertou aí, que isso foi uma coisa. Desde o começo, o Djalma criou na nossa carta, a batidinha ela veio junto aí com a história do negócio. Do lugar, né? É. E é fantástico que você passa nas mesas, assim, todo mundo lá com drink, vou chamar de drink branco, com a batidinha branca lá, e eu passava assim, vendo, falei, gente, que é isso? Que trem esquisito? Tá tomando leite? Não é possível. Será que a pimenta tá forte demais e tal, não sei o quê. E depois que eu fui ver que realmente era um alcoólico, né? Não, e é um veneno, né? Porque você toma e na hora que você vai ver, você tomou 2, 3, aquela coisa doce e você fica tonto. Depois tá dançando em cima da mesa. Exatamente. A brincadeira sai do controle. Ai, que fantástico. É muito legal. E planos pro futuro, pro osso e pro fiado? Por enquanto Que você possa falar, óbvio. por enquanto é maturar as casas, né? A Que gente tem. acabou de abrir uma, né? Nós vamos maturar primeiro a casa do Santa Teresa, deixar a casa Santa Teresa mais maturar um pouco. Queremos, aí é uma questão não de um plano, mas queremos dar uma modernizada um pouco na cozinha do osso. O osso, como nós estamos falando aí, de 9 anos de casa, a gente acha que a gente precisa de um pouco mais talvez de dar uma... a gente fala que a gente uma parrilha contemporânea, mas eu acho que a gente está precisando de contemporaneizar um pouco mais a nossa casa. Hoje a parrilha lá, qual que é? Porque tem a argentina, a chilena... Não, a gente trabalha com a Argentina. Com a Argentina. Mas a gente não com relação à cocção, mas a trabalhar um pouco mais os acompanhamentos, dar uma contemporaneizada um pouco nisso, entendeu? Uhum. Trazer alguma coisa, uma modernizada nisso. Apesar de eu sempre achar que o osso é um clássico, como você disse no começo. Você bate o olho ali naquela casa ali, você vê, tipo, é única ali, você já sabe. Então você vai lá para comer, eu falo que sempre o osso é uma carne uma casa para você comer carne, arroz e batata. É uma brincadeira que eu falo. Mas eu acho que a gente pode deixá-la um pouco mais contemporânea, a gente está pensando nisso um pouco, de deixá-la um pouco mais contemporânea. Colocar talvez mais um pouco de massas, passar alguma coisa pela brasa, sem ser só a carne, entendeu? Isso que eu ia chegar a esse ponto. E a questão dos vegetarianos, pessoal vegano, como é que é lá? Cara, na questão o vegano é sempre muito difícil, né, de estar podendo agradar, e principalmente na nossa casa, né? Mas a gente tem os legumes na brasa, a gente tem o palmito, que é pro-vegano, e o vegetariano. Ainda temos o dadinho de tapioca, pastelzinho de queijo, o próprio palmito, os vegetais na brasa. Consegue atender todo mundo, né? Dá para atender. Os veganos mais rígidos, eu acho que são mais difíceis, que os veganos são, quando eles passam para ser muito... Quando eles são realmente... ferrenhos, digamos assim, né? Aí eles não aceitam nem alguma coisa que venha da mesma cozinha. Verdade. Que vem a carne. Como se fosse quase até como se fosse com os celíacos, né? Que os celíacos ele tem que ter a panela só só para eles, o utensílio só para eles, o espaço só para eles ali também. E alguns veganos, não vou nem falar aquela palavra que é muito radical demais, mas não suportam, né? O palmito que a gente faz na brasa, ele passa pela mesma brasa que uma carne. Então, o vegano... Pode respingar a gordura ali, sair a fumaça e pegar um pouquinho. Aí eles já não aceitam, né? O nosso palmito, por exemplo, ele vai à manteiga. Então, uma manteiga de limão. Então, tudo isso atrapalha um pouco quem é o vegano. Mas a gente tenta agradar. Não podemos agradar a todos. Não tem como... E o foco da casa é a carne, né? É difícil, né? Até uma pessoa que é vegana ou vegetariana está indo no osso. A pessoa está indo... Vai ter o churrasco vegetariano, mas com algumas limitações. A gente tem limitações. A pessoa que está indo no osso, ela tem um boi na parede, a gente é uma casa de carne, realmente. E a carne está presente desde o chão até o teto, né? Então a gente é difícil.
a gente tenta agradar, acho que as pessoas, cada um tem a sua identidade, e quem é o vegano tem direito de ser vegano e quiser ir no osso, vai ser super bem-vindo. Super bem-vindo. Cadu, aquela perguntinha que eu sempre faço qual que é o seu DNA nos seus negócios? No osso, por exemplo. Qual que é o seu DNA, aquela característica que é sua ali dentro? Cara, eu sou, como eu disse, eu sou cozinheiro de alma, mas assim, o chefe das nossas casas é o Djalma, então ele que é a alma da cozinha, mas o Djalma, ele mesmo não só faz nenhum prato que saia no osso ou no fiado, que ele não passe primeiro, fala assim, Cadu, experimenta e dá a sua opinião. Seu veredito. Exatamente, ele passa sempre por mim para poder ter uma... Ele sabe o que ele gosta de fazer. É como se fosse o certificado do Cadu. Mas ele sabe, porque ele sabe muito o meu paladar, o que é há muitos anos. Nós estamos aí há 9 anos juntos aí, então não é pouco tempo, então passa muito por mim. Mas eu sou um apaixonado por carne. Carne realmente é uma coisa que eu faço questão mesmo de estar me aprofundando, entendendo de cortes, de cocção, de ponto de carne. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por carne. A carne, para mim, é a melhor coisa que tem na comida. Então, assim, dentro do osso, eu sempre, assim, com relação a compras, etc., a parte de carnes nunca foi passada para ninguém. Eu sempre que faço a compra das carnes, a escolha dos fornecedores, nunca deixei isso na mão de ninguém para poder fazer. Sempre fui eu que corri, fiz e procurei a ter os melhores cortes, os melhores fornecedores. Fantástico, fantástico. Cadu, para a gente finalizar aqui, passa quais que são os contatos para a gente achar o osso aqui em BH? E até para quem não é de BH também que está visitando a cidade? O osso Lourdes, ele está na rua São Paulo, 1984. O fiado Lourdes está na Alvarenga Peixoto, 510. Muro com osso. Muro com osso. E o fiado Santa Teresa, ele na rua Pouso Alegre, 2217, esquina com Gustavo Pena. Lá no Santa Teresa. No Santa Teresa. Santa Teresa, o Horto, de lá você consegue ver o Estádio do América. Você tem a visão do Estádio do América de lá. O nosso mequinho aqui. É isso. Cadu, agradeço. Mais algum comentário, Cadu? Não, se quiser achar a gente no Instagram, por favor. O Instagram do osso é o Osso BH. O Instagram do fiado, nós temos 2, é o Boteco Fiado e o Fiado Santé. E muito obrigado pela sua visita aqui, pelo nosso papo. Eu que agradeço. E agora eu quero um convite lá no Fiado Novo, que ainda não conheço a casa. Por favor, nós estamos abertos lá e a gente está tendo, como eu disse, a gente foi meio que expulso pela música do Lourdes. Eu moro em Lourdes, eu sou morador de Lourdes, eu entendo o que aconteceu. E aí a gente foi para a Boemia, espero você lá para a gente poder tomar uma cerveja gelada, um chopp gelado. Chopp, a gente está, cada dia que passa, tentando melhorar o nosso chopp lá para se tornar mais gelado, mais interessante, nosso chopp Brahma, né? Que o chopp, se o bar é bom, o chopp é Brahma. Então, nosso chopp Brahma ser o mais gelado possível, nossa cerveja ser a mais gelada possível, para poder estar atendendo aí nossos amigos aí. Espero você lá. Muito obrigado. E o atendimento de lá eu sei que é muito bom. Nós estamos também sempre brigando por isso. Acho que é uma coisa que a gente sempre tenta muito, tentar... Cara, nós estamos sempre dentro das casas para poder atender bem. Se não estiver atendendo bem, nós vamos procurar entender para atender cada vez melhor. Show. Muito obrigado, Cadu. Eu que agradeço. Pessoal, ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima semana.